Para mim, meu nome é Gustavo Guimarães, eu sou coordenador geral dos departamentos cirúrgicos oncológicos, do programa robótico e do Centro Cirúrgico do BP Mirante. Hoje eu serei o moderador com vocês aqui, e estamos aguardando problemas técnicos, a Andrea já está retornando para estar com a gente. Esse livro, o Guia Prático de Enfermagem e Cirurgia Robótica, foi um trabalho muito cuidadoso, preocupado, e a gente vai conhecer um pouco o que as nossas autoras pensaram, como elas fizeram, como foi toda essa preparação. Vamos saber um pouco sobre elas, vamos aproveitar esse momento aqui de interação. Vocês podem, através do chat, mandar perguntas, interagir conosco. E hoje, as nossas autoras e a editora, vamos fazer um sorteio de 2 livros para aqueles que estiverem nos assistindo e interagirem conosco. Para isso, vocês têm que digitar hashtag Editora dos Editores Oficial na postagem de vocês. E assim a gente vai, ao final disso, nós vamos tentar fazer já ainda hoje o sorteio e divulgar o nome das pessoas que foram sorteadas. Essas pessoas que nós divulgarmos os nomes deverão entrar em contato com a editora através do site da editora, tem lá o e-mail, para que elas possam postar o livro para vocês com bastante tranquilidade. A gente está aqui com a Ana, e eu vou pedir um pouquinho, enquanto a Andrea resolve o problema dela de internet, para que a Ana fale um pouquinho para nós, se apresente, e que a gente consiga aí conhecer um pouco mais da Ana Mirancos, Ana Lúcia, minha chefe. Boa noite, Ana. A audiência não para de subir. Estamos aqui muito felizes. Por favor, fala um pouquinho para nós sobre você. Boa noite a todos. É um prazer muito grande estar aqui divulgando esse trabalho que a gente fez com muito carinho para vocês. Então, eu sou enfermeira de formação, né, já há bastante tempo. Eu estou no BP Mirante há quase 3 anos e logo que eu cheguei, eu cheguei praticamente no Mirante junto com a cirurgia robótica, né? Em janeiro de 2018, foi a primeira cirurgia, foi quando eu também cheguei. Eu sou gerente de enfermagem do Centro Cirúrgico CME, lá do Mirante, e o nosso intuito é de desenvolver mesmo um trabalho que eleve o patamar da enfermagem, que mostre o quanto o cuidado de enfermagem é importante dentro do centro cirúrgico, principalmente, né? Acho que é isso. Assim, a gente tem um trabalho muito em conjunto, né, dentro do centro cirúrgico com os enfermeiros, e a gente está aqui hoje para realmente divulgar isso para vocês e mostrar um pouquinho do trabalho aí que a gente está fazendo. Estou muito feliz de estar aqui, muito feliz de poder compartilhar um conhecimento que é tão restrito ainda, né, e que o nosso intuito é que isso torne cada vez mais abrangente, que mais pessoas possam ter essa abrangência desse conhecimento para poder aplicar na sua prática do dia a dia, que é o que faz a diferença mesmo no cuidado dentro do centro cirúrgico, né? Então, acho que a enfermagem é uma profissão que tem que estar muito em evidência, assim, muito participante. Olá, pessoal. Na verdade, estamos tendo alguns probleminhas com a internet, mas aos poucos as nossas autoras vão entrando aqui novamente. Né? A Aninha e a Andrea está ainda com alguma dificuldade, acho que a internet dela já ela volta, né? Mas vamos prosseguir aos pouquinhos, e assim que ela entrar, a gente apresenta a Andrea, ela vai ter o tempo de falar também conosco, tá bom? Eu queria, Ana, que a gente pudesse falar um pouco aqui sobre essa obra, como que foi essa ideia, né, da gente
fazer essa obra, como que você e a Andrea pensaram e executaram esse livro hoje, que eu considero um marco na robótica, na enfermagem robótica no país, acho que vai ser útil para outros países também, pela qualidade do material que está ali. Como que vocês idealizaram isso? O que provocou? Qual foi a motivação? Qual a ansiedade e angústias que vocês tinham para fazer isso, para se dedicar tanto tempo, tanto carinho, tanto cuidado para fazer esse livro? Então, na verdade, como eu falei, né, eu cheguei no BP Mirante em janeiro de 2018, junto com a cirurgia robótica. Quando eu cheguei, a Andrea já estava, tinha uns 15 dias que ela já tinha começado, e ela foi contratada justamente por causa do conhecimento dela em cirurgia robótica. Entra pelo celular. Pelo celular. Esquece a internet, entra pelo celular, porque pelo 3G você consegue. Então, o conhecimento dela, assim, é um conhecimento ímpar, ela é super dedicada com isso, né? Ela tem um conhecimento muito específico, porque a cirurgia robótica, ela é isso, é uma tecnologia de ponta, e ela desenvolveu esse trabalho, começou a fazer esse trabalho lá, e acabou ficando muito personificado na Andrea. Então, todas as cirurgias eram ela tinha que estar em todas, ela que fazia tudo, então ela meio que estava morando lá dentro do hospital quando tinha essas cirurgias. E a gente sabe que muitas vezes tem muita equipe que está indo em curva de aprendizado, que são cirurgias longas, então isso estava desgastando demais ela. Então, um dia, né, eu como coordenando aí essa parte, eu falei, Andrea, a gente precisa ter alguma forma de que isso não fique só centralizado em você, porque um dia, se você não tiver, por qualquer motivo, outras pessoas saber fazer, precisam saber tocar, precisam saber levar em frente isso. Falei, então vamos fazer o seguinte, vamos montar um manual do passo a passo de como a gente faz uma cirurgia robótica, porque mesmo que a pessoa não faça, ela vai seguindo, que nem receita de bolo. Aí ela trabalhou um final de semana, alguns dias, e montou, assim, bem caseiro mesmo, esses de encadernado, né, em folha sulfite, montou. Quando eu olhei aquilo, eu falei, meu Deus, isso está muito legal, assim, ficou muito bom. Qualquer um que pegar vai conseguir fazer e vai se desenvolver. E aí começou a surgir, né? Então, falar para vários médicos também olharam, eu falei, isso está muito legal. E aí o doutor Arnaldo Zutan, que é um cirurgião, assim, muito parceiro nosso, falou, eu conheço uma editora que pode se interessar. E aí a gente começou. E teve esse interesse, assim, e aí a gente começou. Na verdade, o intuito era para poder levar mesmo conhecimento, a princípio, lá dentro, né, da BP, com os nossos enfermeiros, porque tinha essa grande dificuldade que ela tinha que estar em todas as cirurgias, né? Era muito dependente dela. Então, a gente... Acho que sim. Entrei? Olá, Andrea. Ana, seu microfone fechou, eu não estou te ouvindo mais. Olá, pessoal, aqui aproveitando. Voltei agora. Andrea está aqui conosco. Andrea, Ana já se apresentou, né? A gente falou um pouco. Está me ouvindo? Entrei. Está ouvindo, Andrea? Tô, então. Acho que eu entrei agora. A Ana estava falando um pouco da elaboração do livro, contando a sua participação, que você utilizou esse livro para treinamento das nossas pessoas internas, mas ela adorou e te estimulou a fazer o livro. A gente queria terminar a frase da Ana para você poder complementar um pouquinho com a sua visão. A gente está aqui hoje para um momento muito especial. Agora sim. Então, só para finalizar, aí do manual partiu o livro, e aí a nossa intenção é socializar
mesmo conhecimento que todo mundo, porque a gente vê que vários hospitais estão adquirindo a tecnologia, e a gente recebe muito pedido de visita, muito consultoria, assim, o pessoal tem muito interesse, então a nossa ideia é que isso se torne mais fácil, na verdade, não fique dependendo de ter alguém, de ter tempo para receber uma visita, para você ver ali rapidamente. Não, com o livro você consegue ter uma visão mais perto de você e desenvolver o seu trabalho. Aí, Andréia, eu estava contando um pouquinho de como surgiu o livro, aí você complementa aí a sua visão dessa parte, tá? Té, por favor, Oi. se apresenta, fala para a nossa audiência quem é a Andréia, né? O que a Andréia faz, Tá. e para nós fala um pouquinho sobre a ideia e a formatação e as motivações que você e a Ana fizeram esse livro. É que eu estou escutando a Ana ainda. Um pequeno atraso, mas já chega. Ah, acho que agora sim. Agora sim. Oi, pessoal. Boa noite. Desculpa, eu tive uns probleminhas técnicos. Vocês estão escutando? Sim. Oi, pessoal. Boa noite. Estão me escutando? Sim, Sim, Andréia. Andréia, pode continuar. Ai, que bom. Eu tive uns probleminhas técnicos aqui, mas voltei. Tá dando um delay, eu vou me apresentar. Deixa eu ver aqui. Eu sou Andréia Martins, sou enfermeira de formação. Andréia, está nos ouvindo? Eu estou, mas eu Pode estou um falar. pouco assim. Não se Posso preocupe. falar mesmo Pode ir porque falando, porque nós estamos todos ouvindo. Você pode falar tranquilo, tá? Fala tranquilo. A gente queria ouvir um pouquinho sobre quem é a Andréia e a história sobre a criação desse livro. Como vocês idealizaram e as motivações que fizeram vocês prepararem esse livro, essa obra maravilhosa para nós. Tá. Deixa eu me apresentar novamente, porque eu sou Andréia Martins. Sim, eu estou. Tá de delay, eu não. Pode falando à vontade, tranquila, nós estamos ouvindo muito bem. Ok, desliguei o YouTube. Então, vamos lá, Desliguei. Agora Andréia. acho que dá, né? Isso, é Tá só se bom. apresentar e falar para a gente a ideia que surgiu, as Tá bom. motivações para fazer esse livro. Tá bom. Eu sou Andréia Martins, estou há 2 anos e 7 meses no Hospital Beneficência Portuguesa como enfermeira. Eu entrei lá para implantar o programa de cirurgia robótica, né? E aí foi um trabalho assim foi muito legal esse trabalho, porque nós começamos desde o zero, desde a chegada do robô, em dezembro de 2017, e a montagem, a preparação da sala. Então foi um projeto assim muito legal. E uma coisa assim que aconteceu, que a Ana entrou na mesma época que eu no hospital, né? E aí ela falava sempre assim para mim: Andréia, a gente precisa escrever montar um manual para poder ajudar os técnicos, os instrumentadores e os próprios enfermeiros na montagem da sala. E aí eu comecei primeiro a fazer o posicionamento dos pacientes, como ia colocar o robô.
E aí a gente, lá na sala, a gente tem um pequeno detalhe que tem uma coluna, ela é até famosa, essa coluna lá na sala. Então, o robô, ele tem que entrar só por um lado, ele não dá para ele entrar, né, pelo outro lado, só pelo lado esquerdo. Então, foi todo um processo, né, de preparação desse manual. E aí, um dia ela falou assim para mim, Andréia, você precisa escrever alguma coisa para poder facilitar a preparação da sala. Eu falei, tá bom. Aí foi aí que um dia eu cheguei com ela com um papel, eu lembro que eu fiquei o carnaval inteiro escrevendo como eu poderia fazer. Aí ela falou assim, olha, faz assim, assada. Eu fui. Pensei, aí no dia eu cheguei, depois de uns 6 dias, mais ou menos, cheguei com um papel, um bloco, dei para ela. Ela falou, nossa, que legal. Foi assim que começou o manual. Que ótimo, muito bom saber dessas coisas, né? As pessoas não sabem, às vezes, como pequenas ideias, uma conversa de corredor, uma motivação, uma pilastra, pode nos motivar, né, a fazer coisas inovadoras, coisas interessantes, para que a gente possa ajudar e colaborar com todos os outros, com as outras colegas e tudo mais no Brasil, para disseminar conhecimento. Pessoas como vocês, que são ímpares, né, são professoras de coração, têm esse dom de passar o conhecimento para frente para todos, para que as pessoas possam se capacitar cada vez mais. Queria ouvir um pouquinho de vocês, um pouco mais sobre o dia a dia do enfermeiro, como que o enfermeiro em cirurgia robótica, as suas dificuldades, o que ele enfrenta, como que é esse dia a dia, né? A gente sabe que não tem tantas máquinas assim, não são tantos os hospitais no Brasil que têm, e esse conhecimento ainda é pouco restrito em alguns locais. Então, a gente queria saber, né, eu e aqui todo mundo que está nos assistindo, um pouco da vivência dos enfermeiros no dia a dia. Só lembrando que nós vamos sortear 2 livros ao final dessa transmissão, e todos que tiverem interesse em participar desse sorteio devem interagir na plataforma e postar o hashtag Editores dos Editores oficial. Por favor, um pouquinho sobre o dia a dia do enfermeiro, da enfermagem propriamente dita, né? Vamos falar como a enfermagem vive o sistema robótico. Tá, vou falar um pouquinho. Hoje nós temos no Brasil 76 robôs, né? As plataformas robóticas, tanto o SI e o XI. E nós sabemos que a grande maioria desses sistemas robóticos estão nas grandes capitais, né? E o que eu vejo, assim, da dificuldade dos enfermeiros, né, no treinamento da cirurgia robótica? Tem poucos treinamentos, assim, não tem escolas, não tem... agora já está surgindo alguns cursos, né, de pós-graduação, cursos de cirurgia robótica, mas sabemos que pequenas pessoas, assim, poucas pessoas, né, que têm acesso a esses treinamentos. Então, o enfermeiro mesmo, ele só vai ter acesso ao programa de cirurgia robótica quando a plataforma robótica chega na sua instituição, entendeu? Porque para você ter um treinamento, fazer um treinamento de cirurgia robótica, além da parte teórica, você precisa do equipamento, né? Você precisa do robô. Ana, quer falar um pouquinho para a gente sobre a sua visão, como que o enfermeiro lida no dia a dia, quais são essas dificuldades para a enfermagem como um todo, né? Desde o circulante, o enfermeiro, o auxiliar do anestesista, o fluxo de sala. Conta um pouco para a gente, você como gestora do centro cirúrgico, desde o controle, cuidado com essas pinças, que são extremamente caras, que nós temos que mandar para a central de esterilização, voltar a circular nesse ambiente, pinças que nem todos conhecem, nem todos sabem como lidar com elas. Como que é isso no dia a dia? O programa, ele exige um conhecimento bem profundo mesmo dessa tecnologia, porque você precisa programar, né, desde o início, primeiro, qual é o tipo de cirurgia que você vai ter. A gente sabe que hoje o carro-chefe das cirurgias é a urologia, né, com as prostatectomias, mas todas as
as disciplinas aí estão investindo nisso. Então, no Mirante, por exemplo, a gente já teve cardíaca, a gente já teve cabeça e pescoço, a gente teve tórax, então teve diversas especialidades. E cada especialidade demanda um tipo de material. Então, começa aí, no planejamento, né, do material que vai ser utilizado, o tipo de pinça, como você falou, doutor Gustavo, são materiais muito caros, importados, então fica muito difícil a aquisição. Aninha cortou um pouco. Cortou. O microfone está fechado, Aninha. Voltou? Acho que ela caiu. Não, abriu agora, né? Está me ouvindo agora? Estamos sim. Caiu. Então, aí você, depois de ter feito esse planejamento do que você vai investir, aí nós vamos tratar o dia a dia mesmo, né? Então, como a Andrea falou, uma grande dificuldade é o treinamento. Por quê? Porque você tem que disponibilizar as pessoas para fazer o treinamento e muitas vezes fora da cirurgia, porque durante a cirurgia a coisa tem que acontecer. Então, isso é uma grande dificuldade que eu vejo, porque as equipes, elas estão lá para atender tudo que estiver acontecendo dentro do centro cirúrgico, né? Então, muitas vezes, você tem que programar fora de horário, e aí você tem que lidar com o banco de horas de colaborador, então essas coisas que são bem mais difíceis da gente administrar no dia a dia. Interesse as pessoas têm muito, assim, as pessoas querem, porque isso hoje enriquece o seu currículo, quando você fala que você trabalha no hospital que tem cirurgia robótica, isso te dá vantagem perante outras pessoas quando você vai concorrer a uma vaga em outro lugar. O problema é disponibilidade mesmo, e assim, aquela vontade de aprender, porque é no detalhe, não adianta eu saber que vai determinada coisa, eu preciso saber aonde, qual o momento, o que eu posso substituir se eu não tiver aquele, qual outro que eu vou oferecer para o cirurgião. Então, é isso, na verdade, você tem que ter todo esse planejamento para fazer a coisa acontecer, é uma engrenagem mesmo, né? A cirurgia é o final ali, então a gente trabalha muito no antes, para que nada aconteça ali no momento, que tudo dê certo, que tenha todo o material necessário, que não tenha nenhum problema. Mas a gente trabalha numa área onde problemas, às vezes, nem tudo você consegue prever, pode acontecer. E aí a gente tem que saber agir. O que você faz? Então, é muito importante a parceria com o fornecedor do robô, né, que é a H-Strat, né, que representa aqui no Brasil, a Intuitive, junto com a H-Strat. Né? Então, é importante esse contato, é importante as manutenções preventivas, é importante todo esse funcionamento tem que estar muito redondo para que você consiga, inclusive, nas intercorrências, saber como agir, né? Para poder amenizar, porque nem tudo a gente consegue prever, né? Então, o robô, por ele ser um equipamento de alto custo, a gente investe muito em manutenções preventivas. Então, a cada 6 meses, você tem que parar a sala um dia inteiro para poder fazer manutenção. Mesmo assim, podem acontecer. Ana, fechou novamente o seu áudio. Fechou. No próprio livro tem um título de instruções, o que fazer, né? Dependendo do problema, o que eu faço. Isso, então, a gente tentou ser muito didático, assim, para poder abranger e dar todo mundo. Deixa eu falar um pouquinho da parte prática, doutor, do livro. É assim, o livro ele foi criado, assim, ele é um manual para o instrumentador, para o técnico, para o enfermeiro, para o próprio cirurgião, doutor, que está começando, por exemplo, porque ele mostra assim a preparação da sala. Por exemplo, eu vou montar uma nefrectomia. Então ali ele já consegue ver, dá para você saber as pinças que vai utilizar, tanto do CME, tanto da parte do instrumentais. Então, a montagem, o posicionamento cirúrgico, que é super importante na cirurgia robótica de todas as
as equipes, né? É gastro, Uhum. uro, cardíaca. A gente também fala um pouquinho sobre cardíaca, tem as cirurgias cardíacas, tem as cirurgias de tireoide. Então, a gente tentou fazer para pegar todo mundo. É um livro bem prático que a pessoa leva para a sala. Tanto as enfermeiras que eu já estou começando o treinamento delas, elas pegam o livro e conseguem montar um programa, uma sala, preparar uma sala, por exemplo, de nefrectomia, ou prostaté, ou gastro, ou esofagé, qualquer tipo de cirurgia. Então, ele veio para auxiliar mesmo, ele é bem prático. Excelente. Você falou aí eu vou aproveitar que nós estamos aqui com algumas interações pelo chat. Você falou de enfermagem, falou de instrumentadores. A Sociedade Federal de Instrumentação Cirúrgica está aqui Olha, nos assistindo, está mandando parabéns a vocês. Tem umas perguntinhas, como que vocês lidam, às vezes, com o instrumentador que não conhece os detalhes de colocar e trocar pinça, e então, se não acha que um programa de tutoria para esses instrumentadores seria interessante? sim, o que eu posso dizer, assim, eu já fui instrumentadora, né, sou instrumentadora também, eu sei das dificuldades, e aí por isso que também esse guia, eu também acho que ele é muito importante para o instrumentador, porque ele vai para vários hospitais, né, para montar uma, uma cirurgia, e o que não muda são as pinças do robô e as pinças de vídeo aberta. Então, o que o instrumentador precisa aprender? Conhecer as pinças, óticas. Então, quando eles vão lá na BP, ou eu sempre auxilio eles, eu sempre inicio assim, que a cirurgia robótica ela tem 3 fases. Você vai precisar do material de cirurgia robótica, o material de cirurgia aberta e o material de videolaparoscopia. Então, eu sempre, quando eles vão lá, que às vezes não conhecem, falam assim, André, eu não conheço. Eu falo assim, fique tranquila, nós vamos começar sempre pelo material de cirurgia aberta. Você vai montar sua cirurgia aberta normal, vai pegar as suas pinças de vídeo, que o doutor sempre pede para você, e as pinças do robô, eu vou perguntar para ele qual que ele quer, a ótica, e vou te auxiliar. Você fique tranquila. Então, isso a gente vai fazendo sempre essa dinâmica com as instrumentadoras. Sim, eu acho que tem que ter mesmo as instrumentadoras dos cirurgiões. Normalmente, quando elas vão fazer um in-service, lá que é a primeira cirurgia, que o cirurgião vai lá no hospital, eu sempre chamo os instrumentadores porque eu sei que eles precisam saber bem, né, como que vai fazer a cirurgia. Então, isso aqui também, nós temos uma outra pergunta, ah, uma pergunta do Ricardo Rutter, está dando parabéns a vocês, e ele quer saber qual a especialidade cirúrgica robótica que trouxe mais desafios para vocês, para as equipes, em fazer, se houve diferenças em procedimentos, em tipos de cirurgia, ou mesmo especialidades que são mais desafiadoras que as outras. Olha, tem algumas especialidades, sim, que têm maiores desafios. Por exemplo, quando eu vou fazer uma esofagectomia robótica, ela tem um desafio, porque eu primeiro preciso deixar. O paciente tem 2 fases. Primeiro, eu vou colocar o paciente em decúbito ventral, para poder fazer a parte de secção, né, da parte do esôfago com a traqueia, então ela vai via tórax, né, então eu tenho que fazer, o paciente tem que entrar por via tórax, depois que faz essa liberação do esôfago, né, com a traqueia, vai virar o paciente, aí eu vou ter que colocar o paciente em decúbito dorsal horizontal, tem que fazer o undocking, né, da parte, depois tem que fazer o docking de novo, tem que posicionar o paciente. Então, é uma cirurgia que dá bastante, é um desafio fazer uma esofagé, porque você tem 2 tempos, né, de procedimento, você utiliza bastante material, você tem que montar 2 mesas, né, porque você tem que depois montar a mesa da parte da traqueia e tudo, né? Eu acho que essa é uma, e a cardíaca também, porque a cardíaca você monta toda a parte de aberta e ainda continua, você tem cell saver, você tem todas aquelas partes que já tem uma cirurgia cardíaca e ainda você põe um robô, né, com as 3 componentes dele.
Então, acho que são as duas cirurgias que ela demanda bastante, tanto desde a parte de agendamento, de OPME, da parte de toda a preparação da sala. Então, quando eu sei que eu vou ter uma esofagé, quando eu vou ter uma cirurgia cardíaca, às vezes eu começo o preparo, assim, sabe, 2, 3 dias antes, para ver se não falta nada, porque eu sei que depois que coloco o paciente em sala, tudo que eu tenho que fazer é pensando sempre no paciente, que não falte nada para ele lá naquele momento. Então, a cirurgia robótica tem que ser bem planejada. Qualquer cirurgia, mas a cirurgia robótica principalmente. Excelente. Aninha, como é essa vivência eu acho ali que na também gestão? uma grande dificuldade para a gente são as equipes novas, né? Aquelas que a gente não conhece. Então, isso causa assim, uma grande ansiedade na gente, porque cada cirurgião tem a sua forma de operar, né? Então, isso causa um pouco de ansiedade, porque mesmo a gente sabendo os materiais, prevendo tudo, às vezes o posicionamento dele é um pouco diferente, então isso causa bastante ansiedade essas equipes, e a gente tem recebido cada vez mais equipes novas lá no Grante, alguns que já vêm com práticas, né, de outros lugares, outros não, que estão sendo formados ali. Então, essa é uma dificuldade, a gente tem que ficar bem próximo dessas equipes para poder que a coisa aconteça assim, de uma maneira bem tranquila. Excelente, excelente. Queria perguntar um pouquinho para vocês, nós falamos então dessas dificuldades, dessa necessidade de planejamento, a interação multidisciplinar, né, que vai desde o agendamento até a saída de sala, né? A gente tem muita máquina, muita tecnologia, muitos equipamentos a mais, custo e uma certa até ansiedade por ser algo mais novo, poucas equipes e pessoal treinado. E a gente gostaria de saber de vocês que já estão na área, que estão treinando, estão fazendo, quem está com vontade hoje de ingressar na robótica, na enfermagem como um todo, qual é a melhor forma de ingressar na robótica? O que vocês têm a sugerir, dizer para essas pessoas, de que forma elas devem procurar, como elas deveriam fazer, se tem alguma dica, algum truque, alguma forma mais fácil? Óbvio que a gente precisa de muito treinamento, muito estudo, não é nada simples, né? Mas o que você diria para essas pessoas que batem hoje na porta e querem entrar para este novo mundo que com certeza vai dominar os centros cirúrgicos do futuro? A gente teve esse ano, né? Lá no Mirante, na BP, o hospital que tem o robô é o Mirante, né? E deu super certo. Assim, a gente vê os médicos muito empolgados e tudo, e aí houve uma perspectiva da compra de um segundo robô para o BP Paulista. E aí, a gente viu uma oportunidade aí de fazer uma programação de um curso de pós-graduação interno, né, dentro da BP, para os enfermeiros do BP Paulista. Então, na verdade, a gente começou já esse curso no início do ano, para formar. Então, é um curso, assim, 80% prático, né? Então, tem uma parte teórica e a maior parte prática. Então, pelo nosso... É que, na verdade, a gente começou e teve que parar em março por conta da pandemia, a gente acabou interrompendo o curso, mas o nosso feedback do curso estava muito positivo, as meninas estavam gostando muito, e provavelmente a gente pretende abrir esse curso para fora da BP, né? Então uma das coisas que a gente poderia incentivar o pessoal é procurar mesmo. Em breve pode ser que tenha aí novidades. Andréia, fala um pouquinho para nós como o pessoal deve entrar. Sim, falo sim, que a gente está fazendo esse curso. O que eu entendo? A parte teórica na cirurgia robótica, ela
ela é importante, a gente precisa saber, mas o que a gente aprende mesmo, assim, na cirurgia robótica é a parte prática. Então, os cursos, a maioria dos cursos que tem hoje no Brasil, assim, que tem alguns, né, que está começando, é muito a parte teórica. E aí, o nosso curso que nós que estamos fazendo aqui na BP, E é assim, a gente faz o curso de manhã, as meninas têm o curso de manhã a parte teórica, e à tarde a gente ia para a prática. Então, nós percebemos que essa diferença de você fazer de manhã a teórica e depois a prática é o que aprende. Porque você fazer um curso de cirurgia robótica, tipo online, ou então a pessoa não conseguir fazer a parte prática, porque eu sei que isso é difícil, por isso que é um dos desafios dos enfermeiros, porque no Brasil, nem todo, no Brasil, 90% dos centros cirúrgicos não tem a tecnologia ainda robótica. Então, para o enfermeiro aprender mesmo, ele tem que estar dentro da sala, ele tem que aprender a vivência mesmo. Por isso que eu acho que para os enfermeiros que querem entrar, ele tem que começar mesmo, procurar os cursos, né, pelo menos teórico, por enquanto. Se a instituição dele tem a plataforma, ir lá, tentar aprender, ver, perguntar, eu posso participar, eu queria ver como é que faz, e se interessar que ele vai conseguir. Eu comecei como instrumentadora cirúrgica, então, eu lembro quando eu entrei, a minha gerente na época falou assim, olha, André, eu quero que você aprenda tudo sobre cirurgia robótica. Aí, quando ela falou tudo, eu entendi tudo. Então, eu tanto instrumentava, eu aprendi a encapar o robô, eu aprendi a docar o robô, então eu fazia de tudo. Foi por isso que eu aprendi tanto, assim, sendo instrumentadora, porque eu ia lá e fazia. Eu sabia mexer, desligar o robô, ligar o robô, o SI era na época, né? Não era nem o XI, agora que é o XI. Então, eu acredito, assim, que quando a gente quer aprender, eu sei que às vezes é um pouco difícil, porque a gente não tem muitos cursos, né, de enfermagem em cirurgia robótica. Estamos começando, e aqui na BP a gente começou esse curso, eu acho que vai dar super certo de você fazer ele uma parte teórica e a outra prática. As meninas estavam gostando muito, elas devem estar até aí na live, elas podem dizer, e é isso, gente. temos aqui mais algumas perguntas, interações, são muitas, eu não vou conseguir fazer todas pelo tempo, né? A Nossa, gente que tem aqui. legal, obrigada, pessoal. Então, mas a gente tem aqui a Cláudia, antes gostaria de saber, falar um pouco sobre desinfecção, né, e controle dessas pinças. Aqui são muitas Ah, perguntas, a gente se perde um pouco aqui na quantidade, né? E a gente quer posso saber, a falar um Cláudia quer saber sobre pouquinho? essa limpeza e desinfecção desses itens permanentes. Como que a gente consegue, né, A garantir gente... esse cuidado e presteza, estar pronto entre uma cirurgia no dia que tem mais de uma? Como que a gente dá esse jeito? Não. Quer falar, Ana? Eu posso falar. Vou falar, Pode então. falar, André, pode falar. Como é que a gente faz? As pinças robóticas, elas têm 10 vidas, Uhum. certo? Então, quando você quando você tira ela, a gente consegue marcar essas vidas dessas pinças, e aí a gente, junto com o enfermeiro do CME, a gente vai sempre verificar quando ela está na sala, termina a cirurgia, a gente tira a ótica, guarda as pinças e faz uma verificação se está tudo certinho e encaminha para o CME. Uma das coisas que é um cuidado que a gente sempre tem com as pinças robóticas é que ela não pode ser utilizada, não pode se passar soro fisiológico, é só água. Então, tanto a água, tanto a ótica como as pinças, elas são limpas, essa pré-limpeza é com água. Então, eu sempre oriento os instrumentadores, né, quando eles terminam, deixar a água lá na mesa, na garrafa, e a gente já te limpa. Quando ela sobe para o CME para fazer o preparo, ela tem que demorar no máximo 60 minutos entre terminar a cirurgia e você começar a fazer a limpeza dessas pinças, né? Então, a ótica é lavada manualmente e as pinças entram na ultrassônica.
Muito legal. Acho que é isso. O Ricardo quer saber quantas cirurgias robóticas já foram feitas no Mirante desde o início do programa. Vocês têm esse número? Ah, mas já estamos chegando perto de 500. Fala, Maravilha, Ricardo. maravilha. Acho que é umas 470, por aí. Não, 483. Pronto, aí, tá vendo? Vamos festejar os 500 e nós vamos pedir para ele a festa. Fica tranquilo. Tá bom. Tá bom? A gente tem mais duas perguntinhas para a gente conseguir avançar, né? A Sociedade Federal de Instrumentação Cirúrgica quer saber também se há previsão de iniciar um curso para instrumentadores na BP, já que a gente tem esse sucesso do curso de enfermagem e a gente interage tão bem com eles, é tão importante a presença, né, do instrumentador e dos cuidados com a pinça no intraoperatório, se está no plano da gente fazer um curso para eles. Peguei vocês, né? Pegou. Sim, está. Eu posso responder essa. Na verdade, a gente teve assim algumas discussões já em relação a isso, né? Existem até um grupo de instrumentadoras interessadas nesse quesito, até porque muito, né, como o Dr. Gustavo já tinha feito essa pergunta mais anteriormente a respeito dos instrumentadores, das equipes que não têm instrumentadores, tem muita equipe que não tem, e tem equipe que está começando e o instrumentador não domina. Então, alguns hospitais oferecem esse serviço. Assim, o ICESP mesmo, que é de onde a Andrea veio, o instrumentador é do próprio ICESP, né? Então, isso facilita para o cirurgião. O que a gente já andou conversando é tentar fazer alguma coisa que o instrumentador fique no centro cirúrgico mesmo. Então, ele vai aprender e, ao mesmo tempo, ele vai estar disponível ali para o cirurgião. Isso são ideias assim que a gente está tendo, não tem nada oficial, mas pode ser que surja alguma coisa bem bacana aí mais para frente, né? A gente ainda está amadurecendo essa ideia. Tem uma pergunta aqui desafiadora para você. A gente se preocupa bastante com o instrumentador, é um parceiro muito importante para a gente, né? Porque muitas vezes ele é nosso elo lá com a equipe cirúrgica, então a gente tenta estreitar ao máximo essa parceria. Então é somar mesmo, a gente quer eles junto com a gente para poder fazer a coisa fluir da melhor forma, né? Excelente. A Lilian Hoffman fez uma pergunta para vocês aqui bem provocadora. Com o advento do 5G, a cirurgia robótica remota vai ser uma realidade. O cirurgião vai estar em outro local que não no hospital necessariamente, nem ao lado do paciente. Hoje, a cirurgia robótica, o cirurgião está na sala. Vocês acham, vocês acreditam que neste futuro o papel da enfermagem vai ser ainda mais relevante? O cirurgião, especificamente, não está ali na sala fisicamente? Precisamos avançar ainda mais nesse treinamento para um passo além, talvez? Como vocês veem esse futuro que está se avizinhando? Um pouquinho assustador, né? Mas eu acho, na verdade, que sim, que a enfermagem vai acabar sendo os olhos do cirurgião ali, né? Porque é ela que vai estar com o doente. Então, esse aprofundamento no conhecimento da tecnologia vai ser uma coisa necessária, na verdade, né? Uma coisa que ela vai vindo, vai chegar chegando, e a gente vai ter que se inteirar disso para poder continuar prestando assistência de qualidade, né, para o nosso paciente. Isso aí. Eu acho que a enfermagem é a essência, assim, eu acho que não, por mais tecnologia que tenha, que venha, o 5G, que daqui a pouco o robô faça tudo sozinho lá, que o cirurgião está lá, mas sempre vai ter alguém ali no cuidar com o paciente, que ele vai perguntar. Então, eu acho que isso não vai mudar, pelo menos por enquanto. Eu acho que mesmo que tenha um robozinho lá falando oi para ele, lá o cirurgião lá do outro lado, aí chega o herbzinho lá falando oi para ele, mas os enfermeiros acho que ainda vai demorar um pouquinho. Ainda acredito que a enfermagem ainda vai ficar muito junto ainda do paciente. Eu acredito também como vocês, acho que
Vai chegar esse momento, os robôs vão ser cada vez mais inteligentes, vai ficar mais, mas a gente nunca pode esquecer que a medicina, que a enfermagem é cuidar de pessoas. Pessoas Isso cuidando aí. de pessoas. Nos substituir naquele toque na mão, na palavra quando acorda, foi tudo bem. Aquela conversa, ela é insubstituível. Não é? Como criança gosta de criança para brincar, o paciente precisa de gente confiável ao lado dele, gosta de abrir os olhos e ver o rosto conhecido. Mas é isso mesmo, maravilha, maravilha. A gente vai ter talvez especialistas cada vez mais qualificados, o cirurgião pode estar fazendo várias salas, os auxiliares cada vez mais, mas sempre alguém vai estar próximo ali e vai ser aquela pessoa que é o primeiro que é acordado doente, é o rosto que ele vê e aquela tranquilização. Quem já foi operado, eu já fui, sabe como dar paz, abrir os olhos e ver um rosto conhecido que te levou para o centro cirúrgico, que segura na sua mão. Muito bom, meninas, muito bom. Estou bastante feliz com isso. A gente está se avançando, o tempo está ficando curto, mas, né, para todos que estão nos ouvindo, Andréa, Ana, vão sortear 2 livros para vocês. Então, quem quiser participar desse sorteio, por favor, interajam com a hashtag Editora dos Editores oficial. E aí nós vamos ao final sortear e vamos falar um pouquinho. A gente falou da cirurgia robótica, a gente falou do treinamento, a gente falou dessa interação multidisciplinar, do papel da equipe, de como é um elo, né? Uma corrente que tem seus elos, esses elos têm que estar muito fortes, e não é só a equipe cirúrgica, não é só o cirurgião, é um ecossistema todo pronto. Mas nós vivemos um novo momento, um novo mundo, né? De uma hora para outra, fomos pegos de surpresas por um vírus que nos trancou em casa, os hospitais se transformaram num local confuso, a gente estava aprendendo naquele momento. Como vocês viram o papel da cirurgia robótica nesse período de pandemia e o impacto dessa pandemia em todo esse momento histórico e nos hospitais e nas cirurgias como um todo? Então, como você falou, né, doutor Gustavo, no início, nossa primeira ação foi simplesmente mesmo quase que interromper completamente as cirurgias eletivas. Nossa primeira preocupação era como a gente ia lidar com tudo isso. Então, praticamente, o nosso movimento despencou assim 90%, né? A gente começou a trabalhar muito só as cirurgias de emergência e tal. Conforme a gente foi entendendo do hospital, né, todas as gerências envolvidas, a gente foi pensando em desenvolver uns fluxos mais seguros para os pacientes que precisavam ser operados, que não podiam esperar. Fechou o microfone. Então, a gente um fluxo para paciente livre do Covid. Então, a gente foi assim, um trabalho árduo de todo mundo, quebrando a cabeça por onde esse paciente ia entrar, qual caminho ele ia fazer, para ele não cruzar com nenhum paciente que tivesse portador, aí eu tivesse contaminado com esse vírus. Lado, que é o BP Paulista, então a gente trabalhou muito em parceria com eles, e deixou o Mirante praticamente num fluxo Covid. Alô? Ixi, Ana. Acho que o microfone está com a novamente. Fechou novamente. Eu acho que ele está fechando sozinho. O microfone está assim. Ele está fechando sozinho. Então, os pacientes que tinham PCR positivo para Covid, a gente estava encaminhando as cirurgias para o BP Paulista. Então, a gente tentou fazer um fluxo mais certinho assim. Teve todo um investimento, então, todos onde o paciente vai ficar coletado PCR, né, com antecedência para esperar o resultado, para a gente ter um fluxo assim super tranquilo. E isso
está fluindo de uma maneira bem tranquila, os cirurgiões elogiam muito o nosso fluxo, os pacientes também se sentem seguros, mas a gente foi fluindo isso. Isso. Caindo, Dani. Tudo bem. É, E aí, André, fala um pouquinho para nós dessa sua vivência então, ali dos cuidados para agora, tudo. Fluxo. Agora, então, como a Ana estava falando, agora, com esse protocolo que nós fizemos do Covid Free, no início, os cirurgiões robóticos que a gente tinha, março ainda, aí abril, maio, começou a cair, aí eu vi, nossa senhora, cadê as cirurgias robóticas? E aí, com esse projeto da BP em fazer o protocolo Covid Free no BP Mirante, e aí em julho começou, os cirurgiões começaram a voltar, né, viram como é seguro, os pacientes seguro, e agora em agosto, graças a Deus, nós estamos muito bem de cirurgia robótica, estamos voltando, e os pacientes se sentem muito seguros, porque a gente faz desde toda a jornada do paciente, né? Dentro do hospital, ele sente um COVID negativo, então ele já entra na sala mais tranquilo, a equipe toda de enfermagem já está com a sua máscara, então o paciente fica super tranquilo em fazer a cirurgia, todos os tipos de cirurgia, e focando na cirurgia robótica, né? Que era um pouco de medo é uma cirurgia utilizar o gás, né, e poderia exalar, então a gente, a BP se preveniu bem disso, então orientou, mandou para os cirurgiões, né, os e-mails falando, olha, o BP Mirante é Covid Free, então é isso, então foi todo um trabalho que a ciência portuguesa fez muito bem, separando o hospital, né, tanto o Covid Free e o hospital que seria o Covid. Então, isso deixou toda a enfermagem, os cirurgiões, todo mundo sabendo que ali, aquela parte do hospital seria... Excelente. Eu queria provocar vocês um pouquinho aqui, está dando parabéns, mas ela quer saber, a gente tem agora esse manual para um robô específico, né, que você foi montado, mas estamos com novos entrantes, dentro de 1, 2 ou 3 anos, vão chegar novos robôs, novas plataformas, novas empresas. E vocês veem esse novo e de novas plataformas, dessa necessidade que hoje já está sendo difícil de conhecimento, de achar esse conhecimento de qualidade, como vocês estão fazendo nesse livro, quais serão esses desafios ainda maiores, ou ele vai se transformar em algo tão simples que vai ficar mais fácil? Como vocês estão vendo? O que vocês que vivem, como vocês veem esse futuro? Então, como diz, a tecnologia não para. Então, tipo, a gente fez esse livro do XI, que ele é focado no robô XI. Já sabemos que tem novas tecnologias aí, que está chegando, né, e nós vamos algum outro robô, quem sabe, daqui a um tempo vai chegar uma nova tecnologia aí, a gente vai se preparar para ele também. E esse livro, o que é, qual é o divisor de águas dele? Que ele auxilia na preparação de uma sala. Então, ele é um guia para pessoas, um outro jeito de montar o seu. Por exemplo, se chegar um outro robô diferente, então, mas a Ana e a Andréia já fizeram desse jeito, então eu sei que eu preciso separar as pinças, porque sempre que chegando novas tecnologias, vai precisar de pinça, então vai precisar de pinça de robô, vai precisar de uma ótica, só se for que toma o remedinho, opera, caso contrário, vai ter que ter umas pinças, viu, Ana Paula? Vai ter que ter pinça. Ana, fala um pouquinho para a gente sobre isso. Não vai ter como fugir disso, viu? Não vai mesmo.
Falou, eu acho que ficar trocando a cada ano, né? Surgiu um novo, eu vou trocar pelo novo. A gente provavelmente vai ficar com o XI por um bom tempo, porque é uma tecnologia muito cara. Provavelmente outros hospitais que ainda não têm, que vão adquirir, ou que vão adquirir um segundo, outras tecnologias de outras empresas surgindo, né? Que é importante até para poder ter concorrência, porque hoje a gente só tem a Intuitive no mercado. Então, os hospitais que forem adquirindo, a nossa sugestão é que, assim, partam também para uma coisa muito parecida, que conhecimento com quem ainda não tem, ou com quem tem a antiga. Eu acho que vai ser uma troca. Muda muito pouco, na verdade, eu acredito. É lógico, as tecnologias vão adquirindo uma inteligência que a gente nem imagina, mas eu acho que o princípio é muito parecido, né? Então, o que eu posso sugerir, a minha sugestão é que as pessoas se envolvam mesmo, aprendam e compartilhem, né? Porque eu acho que conhecimento, quando você guarda só para você, ele não serve para nada, na verdade. Você tem que compartilhar e trocar, porque é assim que a gente aprende, né? Porque uma coisa comigo, aí ela compartilha, a gente acha uma solução mais adequada, é assim que a coisa que era mais adequada para todo mundo, né? Então, eu acho que isso é futuro mesmo. Agora, o Mirante provavelmente vai conviver com o XI por muitos anos ainda, né? Porque não é uma técnica que tem a mesma técnica boa há mais de 10 anos. Né, e ele funciona ainda. A gente só vai deixar de usar, provavelmente, se ele quebrar e não tiver mais peça para consertar, ou se a própria empresa descontinuar o material que usa. Aí você é obrigado a trocar, senão a gente vai usar o mesmo. Né? Até porque essa plataforma é a mais moderna do mercado. Não mais precisa moderna. Trocar ainda. Ele Mais uma vez, maravilhosas as respostas. Vocês sabem quanto admiro as duas. E quando eu ouço vocês duas falar a mesma coisa no final, em resumo, que compartilhem conhecimento, passem para frente, estudem e criem e desenvolvam, são palavras de vencedoras, né? De pessoas. Cada vez mais você mostra o valor que vocês têm a todos aqui. Eu queria lembrar ao pessoal que, para concorrer aos 2 livros que estão sendo sorteados pela Andréia, pela Ana e pela editora, vocês têm que interagir no chat com a hashtag Editora dos Editores Oficial. Para 1 hora de live, fazendo o tempo passando tão rápido que a gente nem percebe, né? Uma conversa gostosa com pessoas inteligentes, com respostas práticas do dia a dia. As coisas passam muito, muito, muito rápidas, né? Quando o tempo passa rápido é porque ele foi bem aproveitado e a gente curtiu. Então, mas aproveitar esses momentos passem de vocês, das pessoas, né? Da Andréia, da Ana. Quais são os seus desafios de carreira, sonhos futuros, novos projetos? Quem foi capaz de fazer um livro desta qualidade tem que trazer mais coisas para os seus leitores, né? Trazer melhora. Sempre conheço as duas, vocês que são inquietas e querem sempre inovar e melhorar. E eu, então, queria aproveitar esse momento para que não só eu e todos que estão assistindo conhecessem um pouquinho de vocês, das pessoas, dos seus projetos. Por favor, nos deem esse prazer. Bom, vamos lá. Assim, na verdade, eu estou há bastante tempo já, né, como enfermeira e depois como coordenadora e agora como gerente. Então, assim, eu acho que nada mais gratificante do que isso, de você saber que você
toca toda a assistência ali dentro. Então, eu acho que o meu projeto é isso, é que eu consiga formar essas pessoas assim, cada vez mais as pessoas possam se sobressair, que o cirurgião saia de lá falando, olha, vai lá, porque lá a assistência de enfermagem é maravilhosa, as enfermeiras são engajadas, são comprometidas, querem fazer o melhor para o paciente. Esse é o meu, assim, eu ficaria muito feliz, né, eu fico muito feliz quando escuto isso, e isso que eu gostaria de deixar, assim. Então, meu projeto basicamente é esse, é aquilo que eu falei mesmo. Eu acredito que conhecimento, quando é só seu, não serve para nada, que você tem que compartilhar, que você tem que passar para frente, que tem espaço para todo mundo, eu não preciso competir com ninguém, né? Então, a gente sabe que às vezes cria uma animosidade que fica umas... Caiu. Alô? Mas é Alô? isso mesmo, Andrea. A Ana, que você sabe como eu admiro a Ana, são palavras de uma líder, uma pessoa... Robô. Isso, voltou, Aninha. Você Então, a gente vê vários hospitais... Pode falar, Aninha. A gente vê vários hospitais que tem robô, e a gente ouve, né, lá dos cirurgiões, que eles gostam muito de Mirante, porque as pessoas ali fazem o diferencial, né? E aí, assim, aí enaltecendo um pouquinho a figura da Andréia, eu acho que ela é uma pessoa muito comprometida com a cirurgia robótica, ela tem apelida lá o bebê dela, tira foto na Páscoa, no Carnaval, no Natal com o robô. Então, é isso que faz a diferença, brilha os olhos, né? Então, é isso. Excelente, isso são palavras de uma líder que quer incentivar os outros para frente. Parabéns, Ana. Andréia, conta um pouquinho para nós sobre você, então, sobre a Andréia, seus sonhos, seus desafios. A Andréia é uma jovem enfermeira. Eu tenho pouco tempo de formada, como não sou igual a minha mestra, Ana. Tenho pouco tempo de formada como enfermeira. E, assim, o meu maior desafio, eu tinha 1 ano de formada, 1 ano e meio de formada, quando eu fui convidada para implantar esse programa de cirurgia robótica. Então, para mim, foi um grande desafio, em todos os sentidos, como enfermeira, como conhecer, assim, um hospital novo, né? Porque o Beneficência, para mim, era novo, eu não conhecia. Então, acho que foi para mim, esse foi um dos meus maiores desafios. Mas, assim, eu gosto muito de ensinar, eu não sei, as pessoas que me conhecem sabem disso, que eu gosto de ensinar as pessoas, não importa quem seja, o que seja, eu gosto, tanto para os instrumentadores, para os técnicos, para os enfermeiros, então acho que isso eu acho que o conhecimento não pode ser só nosso, quando ele é só nosso, ele não, você morre com ele, e aí você não, eu quero um dia ser lembrada, falar assim, sabe, eu aprendi isso com a Andréia, entendeu? É isso que eu quero, eu não queria mais nada, só que as pessoas lembrassem, a Andréia foi que me ensinou isso é o meu desejo. Futuro, sei lá, Deus que sabe, mas eu continuo estudando, porque eu gosto muito de estudar, eu gosto de ler, eu gosto de conhecer as coisas, e esse guia eu fiz especialmente para ajudar as pessoas mesmo, para a pessoa que chegar e falar assim, a chefe falar assim, igual a Ana, falar assim, vai lá e monta a cirurgia robótica, a pessoa pelo menos vai ter noção o que é isso, esse que eu desejo. Primeiro eu quero agradecer, deixa eu agradecer. Claro. Agradecer vocês dois, o Gustavo e a Ana, e os outros, mas vocês em especial, porque nesse tempo aí que eu tive aí no BP, vocês são muito especiais para mim. É isso, meus mestres. Andréia, você que é a mestre, que ensina com exemplos. São poucos aqueles que ensinam com exemplos. Você é um exemplo para os seus que trabalham com você no Centro Cirúrgico do Mirante. Continue assim. Eu fico muito honrado de trabalhar com vocês. Eu digo sempre, eu tenho satisfação e muito orgulho do meu time. E é uma honra e um prazer trabalhar com vocês no dia a dia. Infelizmente, nós estamos andando, nós já estamos com quase 1h10, e nós vamos, então, aproveitar esses últimos minutinhos. O Gabriel talvez possa nos ajudar aqui, ele está no meu ponto na orelha, em fazer esse sorteio do livro, né, Gabriel? Será que a gente consegue?
Por favor, por favor. Sim, o Gabriel disse que vai habilitar a câmera, alguma coisa, um sistema que ele faz aí para fazer o sorteio, para que vocês possam participar desse sorteio. O que nós vamos pedir é que todos aqueles que fizeram, que estão participando do sorteio, assim que a gente divulgar os 2 nomes, por favor, entrem em contato com a editora através do e-mail, do chat, do link da editora, para que vocês possam passar os dados para que sejam remetidos os livros a vocês ou combinar a retirada. Por favor, vamos lá. Bom, o sorteio foi justo. Por favor, repete um de cada vez, Gabriel. Gilcilene Venâncio, parabéns. Você é a sorteada de um livro. E a outra? Enia Lúcia. Por favor, parabéns. Parabéns a vocês. Agradecemos demais a presença de todos vocês. Ai, que legal! Foi um prazer estar aqui, essa conversa saborosa, saber um pouco dessas 2 pessoas maravilhosas. Eu peço novamente que vocês entrem em contato com a editora através de e-mail, chat, telefone, está no site da editora, para passar o contato e os dados de vocês para receberem os livros. Parabéns, parabéns, Ana. Andréia, se quiserem dar a última palavra para a gente encerrar essa live. Eu queria também agradecer, né? Obrigada, doutor Gustavo, aí, por ter coordenado aí essa live junto com a gente. É a primeira live, né? Acho que teve um monte de detalhezinhos assim, mas eu estou muito feliz de estar aqui. Espero que o livro realmente ajude todo mundo que está aí, que vocês comprem, divulguem e critiquem. Se tiver coisa para a gente melhorar, a gente está sempre aberto a isso. Muito obrigada mesmo e até o próximo livro, quem sabe, né? É isso aí. Ideia. Oi, eu também quero agradecer a todos que estiveram aí na live, a doutor Gustavo, a Ana, e também faça das palavras da Ana as minhas. Se esse livro assim vai ajudar a todos, mas se tiver algum ponto a melhorar, nós estamos aqui para melhorar este livro. E eu quero agradecer em especial a minha equipe do Centro Cirúrgico do BP Mirante. Eu não posso esquecer dos meus técnicos, dos meus instrumentadores, dos enfermeiros, do pessoal do CME, da OPME, da farmácia, todos eles que me ajudam muito todos os dias lá, não só na cirurgia robótica, como em todo o centro cirúrgico. As meninas da higiene, sabe, assim, todo mundo. Um centro cirúrgico não funciona, gente, cada um tem a sua importância, tem a sua parte, e eu vejo que todo dia que eu chego lá, eu vejo que cada um faz a sua parte, e assim a gente consegue tocar um centro cirúrgico com muito fácil. É isso, gente. Pessoal, muito obrigado. Uma boa noite. Agradecemos demais a presença de vocês. O Gabriel está dizendo para a gente aqui que quem quiser comprar o livro tem o link na live e também pela editora dos editores. Vocês podem fazer a solicitação, comprar online, né? Hoje o mundo é online, por favor, quem quiser, tiver interesse, quiser saber mais, podem fazer isso com toda tranquilidade. Isso. Parabéns aos ganhadores do livro. Utilizem, estudem, nos dê dicas, compartilhem as suas impressões. É sempre muito importante essa troca de informações entre pessoas